dia, sétimo ano. Estamos aqui novamente para a segunda aula. Primeira aula a gente teve a aula de verbos, uma introduçãozinha sobre verbos. Os modos verbais, vimos um pouco por cima os modos verbais, os tempos verbais também. Ok, agora vamos nos aprofundar um pouquinho nos modos verbais. Vamos ver de maneira mais específica, ok? Então, vamos lá. Cada modo verbal a gente vai ver eles melhor agora. Existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é quando o verbo indica um fato certo, uma certeza. Ele pode vir a acontecer, estar acontecendo ou já ter acontecido. Mas ele é um fato certo. Ele vai acontecer ou já aconteceu. É uma certeza. Agora, quando eu falo modo subjuntivo, ele pode vir ou não acontecer. Não importa o tempo, mas ele pode vir a acontecer. Ele é um modo duvidoso, ele pode ou não. Ele é uma hipótese, ele não é um fato que tem certeza absoluta de acontecer. Tem algumas palavras auxiliares para a gente se ligar. O se, o talvez. E o imperativo é o que indica uma ordem, pedido ou desejo. Por quê? A gente está dando uma ordem mais com palavras mais leves, para não chocar tanto. Mas é imperativo ainda assim, quando você faz um pedido e uma ordem. Então, o indicativo, certeza. Subjuntivo, possibilidade. Imperativo, ordem, pedido ou desejo. Vejam esse exemplo aqui, essa imagem que eu trouxe sobre os modos e os tempos verbais, ó, indicando bem direitinho aqui, até desenhado para vocês. Ó. Os modos, ó, como eu falei, modo indicativo, a atitude da pessoa que fala é de certeza diante do fato. É algo certo. Então, como eu disse, ele só pode se apresentar como presente, como pretérito ou como futuro, nos 3 tempos. Pretérito é o que, pessoal? Passado. Lembrem-se disso. Pretérito é passado. Vamos lá os exemplos. Ó. O rosto de Roberta é muito lindo. O verbo aqui é o é, que é o verbo ser. O rosto de Roberta é muito lindo. Gosto de livros que falam de criança. São dois verbos aqui, ó. Gosto de livros e que falam de criança. Temos 2 verbos aqui. Tanto gosto quanto que falam são exemplos de indicativo. Por quê? Porque é certeza. O rosto de Roberta é lindo. Fato. Pronto. Ele é lindo. Acabou-se. Gosto de livros. Eu gosto de livros. Ok, pronto. É um fato. Que falam de criança. Percebem? Ele é certeza. Ele não foge da regra. Tanto nesses quanto nos outros exemplos aqui. Ó. Vamos lá. Meu avô montava a cavalo. Ó, no pretérito, no passado. Ele montava. Mas o que? É certeza. Minha prima sempre morou na cidade. Outro exemplo, morou, aqui ó, temos o verbo pretérito, o indicativo, um pretérito, ou seja, no passado, ela morou, ela morava na cidade. Só que aqui, ó, morou na cidade. A gente viu que existem vários tipos de pretérito, né? Aqui, se ela morou, quer dizer que ela, em algum momento, ela morou na cidade. Só que como tem um sempre antes, ó, dá certeza de que ela sempre morou aqui nessa cidade. Quando a mamãe chegou de viagem, eu já lera o livro todo. Chegou e lera. Ambos estão no passado e ambos são do indicativo. Vamos seguir adiante, para a gente não se estender tanto. Afirmo que eu lembrarei de tudo o que passou. Olha esse exemplo. Afirmo que lembrarei é verbo, de tudo que passou. Afirmo que lembrarei de tudo que passou. É o futuro. Eu afirmo que lembrarei. No futuro eu vou lembrar. É o mesmo que isso. Vamos lá. A gente já viu o modo indicativo, então. Essas especificidades do modo indicativo.
E agora vamos para o modo subjuntivo. Isso aqui é para ficar mais grudado na cabeça de vocês, tá legal, pessoal? Então, o modo subjuntivo é o quê? Ó, pessoal, a palavra subjetivo, vocês já ouviram falar nessa palavra? Subjetivo é uma coisa que não é certa, que abre espaço para interpretação, para se é aquilo mesmo ou se não é. Então, aqui a descrição que a gente tem é o quê? Modo subjuntivo. A atitude da pessoa que fala é de dúvida diante do fato. É uma dúvida que a pessoa tem. A pessoa não tem certeza. É o contrário do indicativo. Ele também só pode se apresentar como presente, como pretérito ou como futuro. Então, vamos aos exemplos. Do presente, a gente tem o quê? Espero que um dia ainda escreva a história de minha irmã. Espero que um dia ainda escreva a história de minha irmã. Ó, isso aqui é uma dúvida. Ela não tem certeza, ela espera. Ela espera que isso aconteça, mas ela não tem certeza. Se eu soubesse, ó, o verbo é eu soubesse, se eu soubesse que a história era tão linda, teria escrito um diário. Se eu soubesse que a história é tão linda, teria escrito um diário. A dúvida, ela não sabia que a história era linda. Ó, essa é no passado. Ela, no passado, ela teria escrito um diário se ela soubesse que a história era linda. E no futuro, agora, quando eu crescer, escreverei sobre as plantas. Quando eu crescer, escreverei, que é o verbo, sobre as plantas. Esse verbo aqui está no futuro do subjuntivo. Por quê? Quando eu crescer, escreverei sobre as plantas. A pessoa não sabe se vai crescer, né? Você não sabe se você vai chegar até a sua idade adulta e também nem sabe se realmente você vai escrever sobre as plantas. Se você vai mudar de ideia quando chegar na idade adulta. Você não tem como saber. Essa é uma ideia que você tem agora. Por isso que no futuro é o modo subjuntivo. Ficou claro, pessoal? E por último, temos o modo imperativo. Modo imperativo, a pessoa que fala da ordem, oferece um conselho ou faz um pedido. Ele só se apresenta no presente. Você não tem como dar uma ordem no passado. Não tem. Para com essa brincadeira, Júlia. Olha o exemplo aqui. Para, do verbo parar. Para com essa brincadeira, Júlia. Por gentileza, cuida do seu dever. Cuida, de cuidar. Aqui o verbo. Ó. Ficou claro, pessoal? Pronto, pessoal. Agora eu quero que a gente dê uma olhada mais de perto. Vamos ver aqui o que o indicativo pode ser. O modo indicativo ele também pode ser isso aqui, ó. A gente viu na outra aula que tem presente simples, tem o pretérito perfeito, tem o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Isso nos tempos verbais. Os tempos verbais dependem do modo. A partir do modo é que se vai para o tempo. Então, a gente viu anteriormente que no indicativo a gente tem presente, pretérito, que é o passado, e futuro. Perceberam? A gente viu isso antes, na tirinha de antes. Agora a gente está vendo o quê? Que o presente, que modo tem o presente? Ó, vejam aqui, ó, não tem nenhum modo, é só o presente, é o presente normal. O presente normal se chama como? Presente simples. É o presente simples. É o que a gente expressa quando algo acontece no momento da fala. Eu estou gravando um vídeo. Eu estou gravando, estou e gravando. Dois exemplos que são presente e simples. Presente simples. Pretérito perfeito, pessoal. Ó, vejam aí, ó. Na parte do pretérito a gente tem pretérito imperfeito, mais que perfeito e perfeito. Vamos ver primeiro o perfeito. Vamos começar da direita para a esquerda aqui, ó. Perfeito, pretérito perfeito. O que quer dizer, pessoal? Alguém lembra? Pronto, o pretérito perfeito expressa uma ação pontual, ocorrida em um momento anterior à fala. É algo que aconteceu antes da minha fala. Eu bebi água. Bebi, eu bebi água. Percebem? A parte do verbo bebi, ela está
expressando algo que aconteceu, é algo que aconteceu uma vez. É uma ação que eu digo que aconteceu uma vez. Ó, então vamos ver agora, para a gente perceber melhor ainda, vamos ver o imperfeito agora. Vamos ver, antes de ir para o mais que perfeito, vamos ver o imperfeito. Imperfeito, ele expressa uma ação contínua, uma ação que ocorre em um intervalo de tempo anterior à fala. É uma expressão que ocorre mais de uma vez, é uma expressão que ocorre mais. Tá ok que se eu digo eu bebi água, você sabe, pelo contexto, nós somos humanos, todos nós bebemos água o tempo inteiro, né? Todos nós bebemos água sempre. Mas no pretérito imperfeito, se eu fosse conjugar essa frase no pretérito imperfeito, ficaria algo como eu bebia água, diferente do pretérito perfeito, que é eu bebi água, aqui seria eu bebia água. Percebem a diferença entre bebi e bebia? Então, é isso. Agora, o pretérito mais que perfeito, pessoal. Isso daqui é, como o nome já diz, ele é mais que perfeito. Ele tenta ser melhor ainda do que o perfeito. Se eu fosse conjugar esse mesmo verbo que eu estou dizendo para vocês, eu bebi água, seria pretérito perfeito. Eu bebo água, seria pretérito imperfeito. E o mais que perfeito seria eu beber a água. Eu beber a água na noite passada. Percebem como dá um ar muito mais de livro, assim, você parece que está lendo um livro, é muito escrito nisso. Por quê? Porque a gente não usa muito esse mais que perfeito na nossa fala. A gente quase não usa, né? É muito difícil alguém usar. A gente só usa para querer falar que sabe falar isso direitinho. Mas é importante a gente aprender. Por quê? Porque pode cair na prova de vocês. Porque não achem que o ano acabou, não. A gente vai voltar às aulas um dia e espero que vocês estejam preparados, porque vai ser duro. Então, por último, nós temos o futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Eu expliquei na outra aula também qual a diferença de futuro do presente e futuro do pretérito. Vocês lembram? Então, vamos revisar. O futuro do presente, ele expressa algo que acontecerá em um momento posterior à fala. O que é posterior? Depois. Futuro do presente, algo que vai acontecer depois da fala. Ó, pessoal, já está explicando. No próprio nome, ele explica. Futuro de quando? Do presente. É o futuro de hoje. É o futuro do que a gente está vivendo. Já o futuro do pretérito, ele é o futuro... Ó, ele expressa uma ação que era esperada no passado, porém que não aconteceu. Ele expressa uma ação que era esperada no passado. No caso do indicativo, ele era certeza de ter acontecido, mas não aconteceu, né? Então, futuro do pretérito. Vamos ver os exemplos, seguindo aquele mesmo método, o futuro do presente do eu bebi água que eu falei antes seria eu beberei água. Eu beberei água. Expressa algo que vai acontecer no futuro. E futuro do pretérito pode ser eu pensava em beber água. Ou não, pode ser eu beberia água. Caso eu tivesse sede, ponto. Essa frase fica melhor. Caso eu tivesse com sede, eu beberia água. Isso pode ser aplicado em que contexto? Alguém ofereceu água a você e você pode responder isso. Caso eu estivesse com sede, eu beberia água. Entenderam? Futuro do presente é o futuro de hoje. Futuro do pretérito é o futuro de ontem.
é o que a gente imaginava no dia de ontem. Quando a gente está contando algo que aconteceu anteriormente, a gente fala o que é que a gente pensava naquele minuto. Então, é isso, pessoal. Então, dessa vez a gente viu mais profundamente o indicativo, a gente viu os modos bem direitinho e vimos mais profundamente o indicativo. Na próxima aula eu vou tratar do subjuntivo e, se der tempo, trataremos também do imperativo.